Oi, pessoal, muito bom dia. Mais uma vez aqui, como vocês sabem, nós começamos agora, semanalmente, toda segunda-feira, às 6 da manhã. Para você que está indo trabalhar, para você que está indo malhar, para você que está pensando o que você vai fazer da sua vida, a gente começou essa doce brincadeira, hoje mais doce do que nunca, de vir aqui toda semana trazer alguém especial para trocar experiências, para trocar ideias, para trazer insights, para trazer aquilo que às vezes está na nossa frente e a gente não entende, mas principalmente para trazer possibilidades. Porque às vezes quando a gente está muito indeciso, cheio de problema, com dificuldade, a gente não consegue enxergar com muita clareza. E às vezes essas coisas estão na frente dos nossos olhos, estão no alcance das nossas mãos, mas as dificuldades, enfim, a gente coloca tudo de ruim primeiro, distanciando daquilo que a gente precisa fazer ou precisa colocar em prática para a gente poder não só realizar os nossos sonhos, como ter a nossa satisfação pessoal, a nossa satisfação profissional, enfim. Mais uma vez, meu grande desafio vai ser eu e o meu amigo microfone aqui, entendeu? Que eu disse que até o final aqui ele vai voar lá embaixo, porque a pessoa só sabe falar com a mão, gesticular, uma pessoa muito contida, né? Muito tranquila como eu sou, como vocês bem sabem. Quero aproveitar, mandar um beijão, um abraço carinhoso para todo mundo que mandou um monte de mensagem, que desejou felicidades nesses nossos novos projetos, que tá torcendo pela gente. Enfim, vocês mais do que nunca são aquilo que sempre me moveram estar neste lugar, né? Para poder para estimular, para poder influenciar, para poder, seja lá o que for, mas para que juntos a gente sempre consiga nos ajudarmos, nos ampararmos, não só nas dificuldades, mas quando as coisas também estão dando certo, estão caminhando, e aí a gente se juntar e crescer cada vez maiores, né? Cada vez sermos maiores, crescendo sempre. E hoje eu trago alguém aqui muito especial. O Alê da Cacau costuma dizer que a vida é feita de encontros, né? E a pessoa que vem conversar comigo aqui hoje foi um desses doces encontros que a vida me trouxe, né? Ela é a amicíssima da minha querida esposa, Alê. Alê, um beijo, te amo, porque se eu não falar isso, eu durmo no sofá, entendeu, pessoal? Então, por favor, não deixem eu esquecer, sempre me lembrem disso. E ela é amigona da Alê, hoje é amigona da nossa família, é uma pessoa muito querida e é alguém que sempre teve essa veiazinha empreendedora e que estava ali, e era CLT, trabalhava numa empresa, mas sempre procurando mais, sempre querendo crescer, sempre querendo ter a casa dela, família, constituir. E aí, aos pouquinhos, ela foi começando, mas eu vou parar de falar, porque senão eu vou contar tudo que ela veio aqui para contar. Então, hoje eu queria que vocês conhecessem a Luana, uma amiga muito querida, uma pessoa que a gente tem muito carinho, que eu sou uma das clientes mais fiéis dela. Onde a gente vai, a gente leva a Luana. Tanto que às vezes ela chega nos lugares, eu apresento, olha, vocês não conhecem ela, mas com certeza vocês já comeram algumas das delícias que ela faz. Então, Lu, seja muito bem-vinda, um prazerzaço estar com você aqui. Como eu disse, realmente é com muito carinho, você sabe disso, né? Antes de qualquer negócio, a gente tem uma amizade, você é muito especial na vida da Lê e hoje na nossa vida também. E aí, eu queria, Lu, que você começasse contando pra gente como é que é essa história. Porque eu acho que o momento que você começou e passou é o que grande parte das pessoas que querem empreender passam, que é a questão de trocar o certo pelo duvidoso, é a questão de trocar a segurança pela insegurança, é a questão da estabilidade
por pura instabilidade, né? Porque eu brinco que eu digo que a gente que empreende é assim, né? A gente só sabe o que vai acontecer depois que abriu os olhos e as coisas começaram a acontecer. Como é que foi isso? Como é que você começou? Você trabalhava lá na empresa, mas você gostava de fazer o que você faz. Conta pra mim como é que era isso. Oi, Rô, é um prazer estar aqui com todos e ainda mais passar um pouco da minha história, de superação mesmo. Eu vim do CLT e o doce, para mim, sempre foi um escape. Eu comecei em 2014, quando eu fiquei desempregada. Comecei a fazer os doces para pagar o curso técnico que eu fazia de segurança do trabalho e foi o que sustentou para mim finalizar ele. Logo em seguida, eu voltei para o CLT, na parte corporativa, de coordenação. Foi onde eu me desenvolvi em planejamento, em liderança, que me fez voltar para o doce. Foi o meu sonho de ter meu apartamento, casar e construir uma família. Ou seja, você sabia que se você continuasse só no CLT, você não conseguiria da maneira como você queria, né? Não, isso. Foi uma segunda renda eu voltar para os doces. Mas chegou num patamar que os doces estavam me rendendo mais do que o próprio CLT. Chegou uma hora que o CLT, quando você começou a colocar na balança, se você não tivesse aquela coisa daquela hora fixa, daquela carga horária e tudo mais, você conseguiria rentabilizar melhor fazendo os doces. Isso. O doce, ele estava precisando de mais do meu tempo, né? E foi quando eu arrisquei, né? Ano passado, e que deu tudo certo. Hoje é a minha renda principal. Tem uma história também, que aí eu vou compartilhar com vocês. A gente, há um tempo atrás, teve um evento que a gente precisou fazer. E aí um dos clientes, um dos itens que eles queriam, que esse cliente corporativo queria, eram brigadeiros. E assim, inevitável, falou brigadeiros, era a Delícias da Luana, como é que é? Mas era um pedido muito grande. E aí eu lembro que eu liguei para a Luana, a gente foi fazer o orçamento, dá, não dá, o budget da empresa chegava, não chegava, a gente conseguiu chegar num denominador comum, só que eu acho que ela falou para mim, sem ter muita noção do que seria, né? Porque o empreendedor é assim, primeiro ele fala que dá, depois ele vai ver o que ele precisa fazer para dar. Porque se parar para pensar, trava, não faz, não tem jeito. E acho que foi muito do que aconteceu naquele pedido, né? Conta um pouquinho como é que foi aquela história. Conta um pouquinho quantos brigadeiros foram aquela história. Quem te ajudou nessa empreitada? Nossa, foi 2 momentos, né? A gente teve um pedido de 4.000 brigadeiros e logo em seguida a gente teve um pedido de 14.000 brigadeiros. E se você for me perguntar qual que deu mais trabalho, foi o primeiro de 3.000. Sabe por quê? Eu brinco aqui na nossa empresa, eu digo que aqui eu tenho um ditado, eu digo que aqui a gente apanha uma vez só. Porque depois que a gente apanha, a gente aprende aquilo que a gente não quer passar de novo, né? E aí a gente faz diferente, é isso que nos move. Exatamente, o primeiro saiu muito como aprendizado, né? Foi a família toda ajudando, a gente teve que pedir socorro. No segundo tempo, 45 minutos, deu tudo certo, mas foi de aprendizado mesmo. Sem dormir, né? Exatamente. Como é que é? Não, sem dormir. Chegava lá para pegar as encomendas, porque daí a gente foi escalonando, aí tava lá com aqueles olhos de panda desse tamanho, entendeu? As mãos cheias de bolhas, Exatamente, né? Mas deu tudo certo. Para o segundo pedido de 14.000, que fez um sucesso, né? E, gente, o de 14 só veio porque o de 4 foi entregue com compromisso, com responsabilidade, com qualidade, com apresentação. E eu digo isso muito, né? Porque no empreendedorismo, quando a gente começa, tem essa coisa porque muita gente acha que a gente começa grande, que a gente começa pronto, que a gente começa... Não, a gente começa sempre com o melhor. Porque quando a gente faz o melhor, o maior chega. Mas o maior não chega se a gente não souber fazer o melhor. E é muito interessante isso, porque se não tivesse acontecido, se você no meio do caminho tivesse, não, pera, entrega de qualquer jeito, não vai dar tempo. Eu lembro que você chamou família inteira, foram para sua casa, não viraram noite, pegaram panela emprestada, fogão emprestado, porque, de verdade, ela simplesmente falou, Rô, eu faço. Falei, ótimo, taca o pau. Aí acho que depois que ela me deu o ok, ela falou, meu Deus, como é que eu faço? Mas ela fez.
E graças a essa coragem, a esse despreendimento, é que depois veio 14, é que depois veio essa liberdade financeira, mas agora a pergunta que não quer calar. O apartamento veio? Veio. Conta aí um pouquinho pra gente como é que é isso. Sim, como é que foi esse momento? Quanto tempo durou esse momento? Porque não é da noite pro dia, né? Não. A gente conquistou o apartamento em 2018. Pandemia! Exatamente. Claro, chegando! Tudo muito difícil, financeiramente, uma loucura. Mas sempre correndo atrás, buscando, desafiando. Sempre tem obstáculo, né? Não tem como, a gente tem que dar a volta por cima, fazer acontecer. Você consegue tudo que você quer se você fazer acontecer. Só depende de você. Eu brinco que eu digo, porque às vezes tem gente que escuta você falando hoje, fala assim, mas para você é fácil. Não, agora você tem seu apartamento. Não, agora você tem seu carro. Mas ninguém viu quando você ia comprar os seus insumos de ônibus. Quantas sacolas, quantas caronas, quantas coisas a gente tem que abrir mão para poder chegar neste momento de você chegar. Lembro que agora, Natal que passou, a gente encomendou alguns doces com ela para nossa ceia de Natal e fui buscar. Tava lá, dia 24, cabelo em pé. E aí, vai passar o Natal onde? Na cozinha, porque tinha um monte de... E feliz. Essa é que é a questão. E feliz. Porque eu digo muito isso lá, né? Principalmente pra minha meninada, por mais que os nossos segmentos sejam diferentes, não é diferente, né? Talvez a nossa única diferença é que eu não fabrique o que eu venda. Mas o vender, o atender, o entregar, ele é como o seu. E é o que eu digo pra minha turma, a gente tem que ter prazer em servir. Então você, aquele dia 24, 6 horas da tarde, você estava naquele estado, mas você estava feliz. A gente sente, é gratificante, né? Não só, claro, financeiramente, porque dali ia vir o dinheiro que você ia pagar as suas contas, as suas coisas e tudo mais, mas não tenha dúvidas que cada brigadeiro desse, cada pessoa que come o seu doce, a gente sente isso. E o cliente sente, pessoal, quando você entrega, quando você faz uma entrega, seja lá do produto que for, o carinho que teve, seja na arrumação, seja na apresentação, seja no sabor, as pessoas sentem quando a gente faz as coisas com prazer, não só pelo dinheiro, não só pelo negócio. E o empreendedor, ele tem que, neste monte de coisas, né, peneirar ali, segurar os pratos, né? Então ele tem que, no caso da Lu, que fabrica o que ela vende, pesquisar insumos, procurar insumos, preço, né? No mercado, a matéria-prima tá muito difícil, né? Mas a gente vai dominando. Isso tá caro, vamos mudar de sabor, vamos procurar. E fala pra mim, você começou só com que doces? Como é que era isso? Eu comecei com docinhos no pote, pavê, bombom de uva, bombom Você de quem morango. faz tudo? Eu que faço tudo. Todos os doces que você vende, você quem faz. Exatamente. Hoje você já tem ajuda, porque eu sei que já não dá mais conta. Não. Graças a Deus, não é isso? Exatamente. Hoje eu tenho ajuda, mas eu comecei com docinhos de pote, depois foi para brigadeiro, foi aprimorando, mas sempre procurando receita na internet, olhando cada uma. Esse eu acho que fica gostoso. Não, esse precisa de um toque melhor. Então sempre foi na pesquisa, nunca foi em curso, nada aprimorado. Foi na prática. Foi na prática. Comprava, fazia receita, dava para a família experimentar, exatamente, testava, e vai melhorando. Até estávamos falando agora esses dias, ela falou, poxa, agora ela está desenvolvendo coisas com pistache, porque também precisa estar muito antenado no que o cliente quer. No que o consumidor vai procurar. Então ela falou, poxa, agora é a onda do pistache. Então ela falou, poxa, Rô, agora eu tô pesquisando para desenvolver algumas coisas de pistache, porque as pessoas têm procurado. E aí a cada data, eu sei que ela inventa umas modas, umas apresentações diferentes, para que nunca caia, já comprei o ano passado, não vou querer de novo. Então, sempre precisa inovar. Eu acho que paralelo isso, a Cacau também faz muito isso. Sejam nos sabores, nas embalagens, nas apresentações, entendeu? É aquilo de você fazer sempre que o cliente queira você. Porque ele já sabe da qualidade, ele sabe da entrega, ele sabe do compromisso, entendeu? E sempre inovando, né?
sempre tem que ter novidade. Não pode ficar na mesmíssima, né? Sempre, o cliente gosta disso. E já deve ter acontecido várias vezes da pessoa chegar para comprar você falar, escuta, agora eu tenho tal, e ela sai com outro. Exatamente. A nossa apresentação, até por foto, por vídeo, isso chama muito atenção. E chama o cliente quando é novidade. Hoje, qual é o seu canal de venda, o seu maior canal de venda? Qual é? O meu maior canal de venda é o Instagram. A gente tem iFood também. Hoje estamos com planejamento de feira em condomínio. Estamos entrando também para entrar nisso. Já estamos com 2 condomínios e vamos agregar também. Tem o ambulante também, tá? Ah, é verdade. Conta aí, que eu vi o vídeo lá da inauguração. Conta como é que foi isso aí. Exatamente. Hoje a gente atende no centro de Osasco, na João Batista. A gente tem um carrinho de ambulante que fica 2 dias na semana. Fica com nossos produtos, geladinhos, docinho, mas é um grande desafio também, porque isso a gente acaba chamando o cliente, né, que passa na rua. Vira um cartão de visitas ali, né, para as pessoas conhecerem, quem não tem acesso, né. Porque uma coisa que eu digo muito lá para nossa turma é que, assim, acho que principalmente depois da pandemia, né, a maneira das pessoas consumirem mudou um pouco, né, e hoje as pessoas querem consumir onde elas estão. Seja no trabalho delas, seja na academia, seja em casa, seja lá na porta da escola, que eu sei que é onde você fique, que é super cheio de gente, é muita passagem ali. Então, hoje, o consumidor, ele quer consumir onde ele está. Não tem mais... Mudou aquela coisa de que as pessoas vinham para nos procurar, né? A gente tem vários estudos hoje aí, associações de shopping, varejo, justamente analisando esses dados, porque cada vez mais tem mudado essa conduta. E eu brinco com a minha turma, a gente quando vai vender nas empresas, quando a gente faz os famosos grêmios de Natal, de Páscoa, Dia das Mães, namorados, enfim, eu brinco e digo, se o colaborador passou e salivou, ele vai pôr a mão no bolso para achar ali um troco para poder comer, consumir aquele produto que ele ficou com vontade, entendeu? É isso mesmo, a gente tem que ir até o cliente hoje. Você, essa coisa do carrinho, quem fica no carrinho? Hoje é minha irmã que fica, já temos um planejamento também, porque não está sendo suficiente ela ficar, né? A gente precisa de mais pessoas também, mas hoje é minha irmã que fica, tanto na produção comigo, quanto no carrinho. E aí estávamos conversando há pouco, porque eu acho que a Luana está chegando naquele momento muito difícil, que todo mundo que começa a empreender e cresce, chega, que é a famosa dor do crescimento, né? Como é que faz para crescer? Como é que você desapega daquela coisa que você tem domínio para fazer? Porque a gente tem a zona de segurança, a gente adora ficar nela, a gente já sabe o que fazer, ela já sabe quantas colheres de açúcar, quantos leite condensados, quanto não sei o quê. Dá uma receita nova ou... tira ela de fazer a receita e fala para ela, escuta, você vai agora, sua irmã já faz com você? Então a sua irmã vai começar a fazer algumas sobremesas, porque você vai pra rua procurar novas oportunidades de negócio. Depois de eu visitá-la no hospital, porque ela vai infartar com essa notícia, né? Ela vai pensar o que ela vai fazer. Mas por quê? Porque a gente acaba caindo nessa zona de segurança, nesse conforto que a gente fica, né? A gente já sabe o que fazer, mas para crescer, a gente precisa ter despreendimento. E é muito dolorido, porque a gente cria uma arrogância e uma prepotência de achar que o negócio só anda se a gente estiver lá. E, de certa maneira, o ego gosta um pouquinho disso, né? Mas, na realidade, a gente sabe lá no fundo que se a gente não desmamar, desapegar, a gente não cresce. Porque a gente precisa sair daquele momento, daquela comodidade, daquela zona de segurança para a gente poder crescer. E eu digo muito isso. Hoje, se alguém me perguntar, vou falar de Cacau Show, que é o meu, né, a minha segurança hoje, mas se alguém me perguntar hoje o preço de uma trufa, eu não sei. Mas por muito tempo, quando eu... Nossa, mas não, imagina, eu não posso não saber o preço do meu item principal de venda.
Só que se eu só souber o preço dos meus itens principais de vendas, eu não acabo procurando novos lugares para ir vender. Porque a gente acaba caindo no operacional, a gente acaba caindo naquela estrutura todo dia, tal, e a gente não consegue levantar os olhos e ver que tem diversas oportunidades ali, como eu comecei essa conversa dizendo, entendeu? Na palma da nossa mão, é só estender a mão que ela tá ali, mas a gente não consegue enxergar. Isso é um desafio para você? É um desafio, mas a gente precisa entender que a gente precisa desapegar disso. A gente precisa confiar na pessoa que está com a gente, dar essa oportunidade, essa responsabilidade para a gente conseguir crescer mais. Na pessoa que está... Inco. Nas próximas que vão chegar, Exatamente. porque a gente precisa, de certa maneira, é igual eu digo... Não depender só da não, mesma. Não. E ao mesmo tempo, né, um pouco do que eu tenho lido e tenho estudado, uma das premissas de qualquer negócio é que o nosso negócio não pode depender só da gente. E olha que nesse aspecto eu acho que o seu ainda é mais desafiador que o meu, porque como a gente disse, né, você faz o seu produto. Então, hoje, além de você cuidar da administração, cuidar de toda essa parte aí, porta para dentro, vamos dizer, você também tem a porta para fora. E acho que talvez um dos grandes, os maiores desafios é esse, né? Porque você é o seu financeiro, você é o seu marketing, sua compradora. Você é a compradora, não é isso? Você é o seu jurídico, né? Já você vai ser o seu RH, entendeu? Como é que é esse desafio? Você... Outra pergunta. Tem gente que consegue identificar aquilo que não é tão bom. Por exemplo, se você me der um computador em um Excel, eu vou colocar o computador de lado, vou pegar uma caneta e uma folha de papel. É uma deficiência minha. E aí hoje, para a gente poder crescer e para a gente poder estar onde a gente está, a gente vai, contrata pessoas boas naquilo que a gente precisa, coloca, aprende junto e soma forças. Hoje, como é isso para você? Eu acho que a base de tudo é o planejamento. Iniciou a semana, a gente precisa sentar, colocar no papel, sim, planilhar o que precisa ser feito, o que precisa ser feito a cada dia. Claro que a semana pode mudar, tudo tem imprevisto, mas tentar seguir o máximo possível. O planejamento é a chave. Não, e tem que ter o planejamento, mas tem que ter o fazejamento, né? A gente brinca porque, assim, só planejamento não resolve, mas só o fazejamento também deixa a gente de calça curta por muitos momentos, né? Sim. Então, isso é muito complicado. E eu sei que esse é um grande desafio, né? Eu brinco, sempre conto essa história, porque quando foi para eu começar as vendas corporativas, eu falava, não, imagina... Não vou sair da minha loja. Não, o cliente não vai ser atendido como se eu estivesse lá. Mas aí eu tenho que... O meu exercício foi, eu comecei a ressignificar. Os meus iam ser atendidos, os meus, modo de dizer, os que vinham na loja iam ser atendidos, mas eu ia buscar muitos outros novos clientes que não eram atendidos. Então, essa ressignificar desta maneira me deu muito mais energia, coragem, que a gente tem que ter muito, para poder enfiar a cara e abrir novos mercados, e abrir novos negócios, novas possibilidades, entendeu? E eu acho que esse é um desafio e particularmente, acho que é o momento que você se encontra agora, né? E aí, mas também fiquei sabendo que o seu marido te ajuda nessa seara. Como é que tá essa história? Ele ajuda experimentando as receitas? Como é que é? O pior que não, ele não é doceiro, tá? Não gosta. Graças a Deus, senão, ó, como é que na faz? hora da loucura e do aperto, ele vai pra produção também, vai atrás de insumo. É o braço direito, não tem como. Vai e ajuda a fazer. Exatamente. E é bom quando a gente pode contar, principalmente com as pessoas que a gente confia, né? Porque é um grande desafio a gente confiar, é um grande desafio a gente desapegar para poder crescer. Porque senão, Lu, você vai ficar limitada naquilo. Você não vai conseguir passar daquilo, né? E eu acho que talvez um outro exercício que possa ajudar quando a gente chega nesse momento é você olhar de onde você veio. Quando você estava lá na empresa, que você dividia as suas madrugadas entre descansar, terminar o técnico e fazer as encomendas,
anos-luz você já está hoje, entendeu? Mas com certeza com muito mais possibilidade ainda de crescimento, com muito mais possibilidade ainda de desenvolver mais coisas, de parcerias. Fiquei sabendo que você já quer expandir, quer arrumar um lugar. Ficou pequeno lá em casa? Como é que tá isso? Exatamente. É lindo olhar, né, lá atrás, de onde a gente veio, como foi construído tudo isso, mas hoje eu falo que na cozinha de casa está pequeno. Então a gente está sim com um planejamento de um lugar e se Deus quiser logo sai. E pretende, é para esse ano? Para esse ano. Tem que ser, né? Senão como é que vai fazer o Natal? Não, tá crescendo não vai dar muito e a gente tem que melhorar, né? E a gente tem que dar o próximo passo. E o que ter um espaço melhoraria hoje para você? Digamos que hoje a gente saia daqui, você tem um novo espaço. Um delivery próprio. É o próximo passo que a gente precisa, né? Hoje, meus clientes que acessam o meu Instagram, eles pedem por moto Uber, que a gente não tem uma confiança. Então, acho que o delivery vai ser muito importante. Você ter alguém seu dedicado para fazer as entregas. Você acha que isso vai ajudar a vender mais? Com certeza. Hoje as pessoas verem os posts, os docinhos, elas ficam com vontade, mas elas não conseguem. Não confia. Entendi. Então é um acesso melhor para chegar, né? Hoje, os seus pedidos, como é que funciona essa coisa de indicação no seu... Acho que seria, talvez, depois das suas redes sociais. Exatamente. O segundo Indicação é primordial, né? E ainda mais quando a pessoa prova, sente o sabor, a indicação, ela vem, sim. Não, eu brinco, né? Já disse, vou repetir. Às vezes a gente, essa aqui é a Luana. Não, vocês não conhecem ela, mas com certeza o geladinho vocês já experimentaram, o brigadeiro vocês já comeram. Aí as pessoas, já sei. Como se conhecesse ela, né? Não deixa de ser, né? Conhece a Luana através das delícias que ela faz, né? A gente tá caminhando pro nosso final aqui. Eu queria agradecer demais. Espero todos os feedbacks de vocês, por favor. Vocês é que estão me ajudando a construir este canal, este caminho, esta possibilidade. Por favor, falem sobre o que vocês gostariam de ouvir, sobre o que principalmente vocês gostariam de falar. Eu quero conhecer um monte de Luanas, eu quero conhecer um monte de gente, tem muita gente especial, com muita história especial aí, e eu quero demais compartilhar isso tudo com vocês. Então, por favor, entre em contato com a gente, mandem as mensagens para nós, vai estar aqui no final para vocês as minhas redes sociais, mas eu já vou dizer aqui, o meu Instagram, que é o Rolops, .cs. E agora a gente também vai ter aqui o podcast, que eu já não lembro mais, com certeza, mas vão colocar para vocês em algum dos lugares aqui, para vocês entrarem em contato comigo, bem como o meu número de WhatsApp particular, que tá em todas as minhas redes, porque eu quero conhecer vocês e quero muito que vocês estejam nessa cadeira aqui comigo, contando as histórias de vocês, as experiências de vocês. E Lu, queria que você encerrasse deixando uma mensagem para as pessoas, baseado nessa sua história, nessa sua experiência e, claro, o seu contato para que as pessoas possam aqui experimentar todas essas delícias aqui que você faz com tanto carinho, com tanto sabor e com tanta entrega. Quero agradecer primeiro, Rô, você, ao espaço que você me deu, né? E vocês podem me encontrar no Delícias da Lu, com 2L, no Instagram, iFood também. Nas suas redes tem o WhatsApp, se o pessoal quiser tem. Lá tem os seus cardápios. Tudo completinho. Vou deixar o WhatsApp também, tá? Vocês podem chamar. Tá bom. Deixa uma mensagem para quem tá naquele momento. E aí, vale a pena? Vale a pena. E aí, a gente larga o trabalho, não larga? É fácil? Conta um pouquinho. A gente precisa arriscar, não tenham medo, vá em frente, luta que vocês conseguem. Fácil não é, mas é possível, não é verdade? É isso aí, pessoal. Fácil não é, mas é possível. Tá certo? A gente volta semana que vem, segunda-feira, 6 horas da manhã, com mais histórias e com mais pessoas muito especiais, determinadas, empreendedoras e que vão fazer, podem e eu quero que ajudem a fazer diferença na vida de vocês, tá certo? A gente volta semana que vem, pessoal.